Olá, meus amados, bom dia a todos. Estamos por aqui para mais uma aula de língua portuguesa, análise linguística. Tá? Eu sou o professor Fernando Santos, professor da segunda série Ensino Médio, Canal Educação. Bem, nós temos aqui um roteiro para esta aula, né? Olha só aí. O objeto do conhecimento é exatamente crase, e nós queremos que o nosso aluno, ao final da aula, possa analisar as circunstâncias textuais propícias à ocorrência do fenômeno da crase, de forma obrigatória, facultativa e ainda proibitiva. Tudo bem? Eu fiz um quadro aqui, né, bem resumido, para que nós possamos aproveitar o tempo, né, em maior escala, fazendo questões. Tranquilo? Quero mandar um abraço aqui para Alvorada do Gurgueia. Bom dia. Galerinha de Conceição do Canidé, que está conosco também. Bom dia a Conceição do Canidé. Um abraço especial à professora mediadora Valquíria Sena. Vamos juntos aqui, né? Vamos juntos aqui. Bem, o que é a crase? Né? Vamos compreender a diferença de crase para acento grave. São duas coisas distintas. A crase sempre vai ser exatamente a fusão, a junção entre dois As. Nós vamos ter um termo regente, um verbo ou um nome, que vai exigir, o verbo ou nome, ele vai exigir exatamente uma preposição, a preposição a. E esta preposição a, ela vai se juntar a um artigo. Então, eu posso ter um artigo definido a ou as, e essa preposição vai se juntar com o artigo definido feminino singular ou plural, a ou as. Para isso, é necessário que o termo regido, o termo subordinado, seja uma palavra feminina, a fim de que aceite o artigo definido feminino a. Existe uma outra possibilidade. Os pronomes aquele e aqueles, aquela e aquelas, e ainda o pronome aquilo, né? Veja que eles são iniciados pela letra A. Se o termo regente exigir a preposição a, esta preposição poderá se fundir com a de aquele, aqueles, aquela, aquelas ou ainda aquilo, tá? Noutros momentos, você vai ter o pronome demonstrativo a, na forma reduzida, né? Esse azinho aí ou as. Essa preposição também vai se juntar a esse a ou as. Em linhas gerais, é isso daqui, turma. Olha, em linhas gerais, é isso daqui. Né? Você vai ter um termo regente que vai exigir um azinho. Esse a é uma preposição, tá? É uma preposição. E você vai ter um termo regido que vai aceitar um a, artigo ou as, o pronome aquele, aquela ou aquilo, ou ainda o pronome demonstrativo a ou as. Aí você vai ter a fusão, né? Você vai ter a fusão, né, dessa preposição a com o artigo, com o pronome demonstrativo, e pronto. Quando esses as se encontram, né, aí você tem o fenômeno da crase. Para marcar este fenômeno,
você vai utilizar um acento chamado de grave. O acento grave está aqui, tá? O acento grave, ele aparece exatamente para dizer que ali houve a fusão de dois As, houve a fusão de duas vogais. Perfeito? Pronto, basicamente é isso. Então, nós vamos aqui, né, verificar um quadro bem interessante. Os casos obrigatórios do acento grave indicatório de crase. Tudo aquilo eu resumi aqui, ó. Você vai ter a preposição. Opa, deixa eu botar aqui um vermelho. A preposição se juntando com o artigo definido. Você pode ter a preposição se juntando a um pronome demonstrativo, iniciado pela letra A. Esta é a regra geral, basicamente é isso. Por uma tradição da língua, você pode ter expressões circunstanciais femininas. Nesse caso, você não precisa de um termo regente nem de um termo regido. Este acento já é próprio da locução. E vamos observar aqui esses casos aqui, ó. Observa, ó. O segredo aqui é você verificar o rapazinho da esquerda e a mocinha da direita, tá? Ora, quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Esse verbo obedecer, ele pede a preposição a. A palavra leis, ela é feminina. Ela aceita o artigo as leis. Então, aí o que é que eu tenho? Eu tenho o a preposição do verbo obedecer e o as artigo da palavra leis. Quando eu faço a junção desses dois as, eu obtenho esse as e coloco o acento grave. Eu fiz a fusão, eu juntei, tá? Se o termo regido for o pronome aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, você basta verificar o termo regente, o rapazinho da esquerda, se ele vai ou não exigir preposição. E nós sabemos que quem obedece, obedece a, está aí. Mas o a que inicia aqueles, aí eu terei aqueles com acento, tá? Ah, professor, eu achava que antes de palavra masculina não houvesse o acento grave. E realmente não há. O que acontece aí é que a fusão, gente, é para evitar que você, na oralidade, pronuncie a. A fusão é isso aí. É para evitar que você faça esta pronúncia, a. Então, se você tem o verbo obedecer e tem a palavra aqueles, e se você não fizer essa junção, você vai falar assim: obedeceu a aqueles rapazes. Obedeceu a aqueles rapazes. Para evitar esse a, você só pronuncia um a e coloca o acento. Então, obedeceu aqueles rapazes. Aí cabe a quem estiver ouvindo você saber que esse aqueles tem um acento grave, indicatório do fenômeno da crase. Bem, aí, gente, essa aqui é a regra de número 1. Você consegue fazer 90% das questões envolvendo crase só com essa regra geral. Você sabia disso? Só com esta regra geral, você consegue responder a 90% das questões que você encontrar por aí. Bem, fora essa regra geral, o que é que você vai ter? Por tradição da língua, coloca-se o acento grave nas locuções femininas. Sejam elas locuções prepositivas, locuções adverbiais e locuções conjuntivas, tá? Então, na hora que você tiver uma locução prepositiva, locução adverbial ou ainda locução conjuntiva feminina,
cada uma delas tem que ser feminina, você vai ter o acento. É o que acontece aqui, ó. É o que acontece exatamente aqui, ó. Nessa parte de baixo. À noite, às vezes, às vésperas, à espera, à procura, à beira, à tarde. Né? Na indicação de horas. Saiu às 3 horas, voltou às 8. A moda de, a maneira de, estando expressa ou subentendida, você vai ter esse acento grave. Ok, turma? Cuidado, porque às vezes essa palavra aparece subentendida. Escrevia a Machado de Assis, por exemplo. Escrevia a Machado de Assis. Escrevia a moda Machado de Assis. Então, neste caso, a palavra moda está subentendida. A gramática pré-estabelece que mesmo estando subentendida a palavra moda ou maneira, você vai utilizar o A com acento grave. Tá bom, turma? Então, basicamente, é isso daí que você vai analisar. Por exemplo, professor, ocorre crase antes de verbo? Não. Porque verbo não aceita artigo. Verbo não aceita artigo. Professor, antes de palavra masculina, vai ter o acento grave? Claro que não. Palavra masculina só aceita o artigo masculino. O, os, uns. Entre palavras repetidas ocorre o fenômeno da crase? Não. Frente a frente, cara a cara, boca a boca. Não. Não ocorre o acento grave em cartório de crase. Como também nunca vai ocorrer um acento grave em um A que esteja no singular antes de um termo regido que apareça no plural. Por exemplo, não vou a festas. A palavra festas está no plural, tá? Ela é feminina, está no plural, e o azinho que antecede está sem a letra S. Ou seja, quando esse A está sem a letra S, diante de uma palavra que está no plural, este A nunca tem acento, porque este A sempre vai ser uma preposição. Né? Não vou a festas. Beleza? Professor, e quando eu digo ele comprou a prazo, vai ter o acento grave? Comprou a prazo. Primeiro que a palavra prazo, neném, é uma palavra masculina. Esse a prazo é uma locução, só que ela é masculina. Por isso que não tem acento grave. Não tem acento grave. Estou sentado à beira do caminho. E aí, vai ter o acento grave? À beira do caminho. Aí eu tenho uma locução prepositiva. À beira de. À beira de. Havendo a locução feminina, haverá o acento grave. À beira de. Ok? Bem, eu acho que dá para a gente começar aqui a fazer algumas questões, não é, turma? Vamos lá? Vamos tentar fazer aqui algumas questões. Vamos começar aí por essa questão. A crase no trecho. Não obedecia à minha mãe. Ó, coisa legal aqui, ó. Não obedecia à minha mãe. Vamos destacar esse azinho aqui. E vamos destacar a palavra minha, né? Palavra minha. Muito bem. Muito cuidado, gente, porque a crase também ela pode ser facultativa, tá? A crase ela pode ser facultativa. Ou seja, você pode colocar ou não o acento grave indicatório de crase em algumas situações, né? Eu vou citar para vocês aqui os 3 casos facultativos para você utilizar o acento ou não. Primeiro caso, antes de nome de mulher, né? Porque o artigo, diante de um nome de pessoa, se você tem um certo grau de intimidade, você usa o artigo. Maria, a Maria. Quando você não tem intimidade, o normal é você falar Maria. Maria é uma boa moça. Tá? Então, antes de nome próprio, feminino,
nome de pessoa próprio, claro. O uso do artigo é facultativo. Se o termo regente exigir a preposição a, você vai utilizar ou não o acento neste a. É assim, ó. Quem obedece, obedece a. Certinho? Esse minha é um pronome possessivo. Todas as vezes que eu tiver um pronome possessivo acompanhando um substantivo, eu posso usar um azinho aqui e posso também não usar. As duas coisas são possíveis. Eu posso dizer a minha mãe e posso dizer apenas minha mãe. Se eu resolver usar o a para minha, aí vai ter o acento grave. Por quê? Porque você vai ter exatamente isso daqui, ó. A preposição do verbo obedecer vai se juntar com o artigo de minha. Mas eu também posso não usar o artigo. Eu também posso não usar o artigo, tá? Eu também posso não usar o artigo. Eu posso juntar o a preposição com nada de minha. Então, a de obedecia mais zero de minha mãe, eu vou ter um a, um azinho apenas, preposição. Por isso que é facultativo. Bom dia, Marivânia Figueiras. Estamos por aqui, hein? Tá, turma? Então, primeiro caso aí, né? Diante de pronome possessivo. O outro caso é antes de nome de mulher. E o terceiro caso é depois da preposição até. São os três casos facultativos. Mas todas as vezes que for facultativo, é porque será facultativo um a. Ou um a artigo, ou um a preposição. Tá bom? Então, neste caso aí, o acento grave, ele é opcional. Eu posso colocar ou não. Tá? Então, vamos lá. Na letra A, ele fala o seguinte: é linguisticamente adequado afirmar que, nesse trecho, a crase, ela é necessária? Ela é necessária? Não. Não, ela não é necessária. Ela é facultativa, tá? Pois nela ocorre a fusão da preposição a com pronome demonstrativo. Não, aqui eu não tenho pronome demonstrativo. Está errada a letra A. 100% errada. A letra B, inadequada. Não. O acento grave aí não está inadequado. Né? Uma vez que o verbo obedecer, transitivo direto, não, ele não é direto, ele é indireto. Né? E ele exige preposição. Não tem nada a ver a letra B. A letra C diz assim: a crase é facultativa, pois, embora complete um verbo transitivo indireto com preposição obrigatória, beleza, está diante de um pronome possessivo. Ok, né? Feminino. Eu vou acrescentar aqui, ó. Ele tem que ser feminino e ainda tem que ser singular. E ainda tem que ser um pronome adjetivo, ou seja, um pronome que acompanhe um substantivo, para que o uso do artigo seja facultativo. Então, a letra C, ela está ok. Olha a letra D, é obrigatória a crase. Não, ela não é obrigatória, ela é facultativa. Letras E, é incorreta. Não, também não é incorreta. Está correta lá, né? O problema é que a crase aí é facultativa. Letra C, Marivânia Figueiras. Letra C. Perfeito, turma? Tá lindo aí? Então vamos só aqui deixar bem claro. São 3 os casos facultativos. Antes de pronome possessivo, adjetivo, feminino, singular, que é o caso que está aí. Antes de nome de mulher e depois de até. Aí é facultativo. Tá? É claro que se é facultativo depois de até, é porque a palavra seguinte tem que ser feminina. Fomos até a praia, por exemplo.
É facultativo esse A com acento grave. É facultativo. Vamos para a próxima. Próxima questão. Letra C confirmada. Próxima questão. Eu vou correr e eu vou ficar aqui e comer donuts. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir. Muito bem, turma. Ô, Marivânia, você pode me dizer por que eu tenho problema aí nesse papéis a cumprir? Ou está tudo legal? Papéis a cumprir. Diga aí para mim. Tal, papéis a cumprir. Eu coloco o acento grave neste A ou não? Hein? Eu coloco o acento grave neste A ou não? Dá para responder aí, galerinha? Galerinha de Cajazeiras. PI 2. Hein, turminha? Diga lá para mim. Professor, por que não vai ter? Primeiro, porque cumprir é verbo, tá? Cumprir é verbo. E antes de verbo, prof, eu não tenho artigo. Esse A que aparece aqui nada mais é do que uma preposição. Preposição. Nunca antes de verbo eu terei um acento grave indicatório de crase. Note que o sinal indicativo de crase foi empregado de modo inadequado na tira. Explique. Porque cumprir é verbo, exatamente, né? Não se usa acento grave antes de verbo. Tá? Não se usa acento grave antes de verbo. Jamais usaremos um acento grave antes de uma forma verbal. Próxima. Assinale a alternativa adequada. Alternativa adequada em relação ao acento grave indicativo de crase estabelecido pela norma culta da língua. Tá bom? Na tentativa de conquistar mais clientes, aquele supermercado vende a prazo. O que é que você me diz aí, Marivânia, da letra A? A prazo. Hein? A palavra prazo é uma palavra masculina, né, turma? É palavra masculina. Então, nunca se usa um acento grave diante de uma palavra masculina. Ok? Por isso que a letra A está inadequada. Vamos ver a letra B. No congresso, a palestrante fez menção a fatores burocráticos. Olha aqui, ó. Preste atenção nesse caso. Fatores burocráticos. Além de ser uma palavra masculina, ela ainda está no plural. É uma palavra masculina plural. E o azinho aqui está no singular, ó. Então, nunca um azinho no singular vai ter acento antes de um nome plural. Principalmente se ele for masculino. Aí aqui não tem mesmo, né? Vamos lá. A Marivânia já está me dando a letra D como resposta. Vou ver já já lá a letra D. Vamos continuar aqui, ó. A proporção que o tempo passava ficava mais angustiada. A proporção que o tempo passava ficava mais angustiada. Isso aqui é uma locução conjuntiva feminina, né não? Aqui está correto o acento. Diante de locução feminina, está correto. Né? São as locuções prepositivas,
as locuções adverbiais e as locuções conjuntivas. Mas eu vou ver se tem mais de uma correta. Vim a esta livraria no dia do lançamento do romance. Ó, aqui eu tenho o pronome esta, que não aceita o artigo a, não aceita. Você nunca disse o este rapaz. Também você nunca vai dizer a esta menina, tá? Então aqui eu tenho um erro quanto ao emprego do acento grave. Na letra E, o agradecimento final feito a Gregório, mentor do projeto social. Gente, aqui a palavra Gregório é uma palavra masculina, né? Esse azinho aqui não tem acento grave. Ok? Então, a letra correta é a letra C. Certo, Marivânia? É a letra C. A proporção que, à medida que as avessas, a esquerda, a direita, à toa, às pressas, às mil maravilhas, às vezes, todas as locuções femininas que deverão receber um acento grave, indicatório do fenômeno da crase. Vamos lá, vamos andando mais um pouquinho. Vamos lá, letra C aí. Próxima. Analise as sentenças a seguir, colocando o acento indicativo de crase, caso seja necessário. Então, o trabalho aí é nosso. Marivânia, você quer um tempo para você tentar fazer aí? Hein? Ah, beleza, Marivânia, perfeito. Sem crise. Ok. Então eu vou disponibilizar aí 2 minutinhos para a Marivânia fazer a questão 4, tá? E a galerinha que está conosco aí, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Colônia do Canidé, tá bom? Na tela, 2 minutos, valendo aí, Renanzinho, 2 minutinhos. Ok, turma, vamos lá. Analise as sentenças a seguir, colocando o acento indicativo de crase, caso seja necessário. Aqui eu não diria para você assinalar uma única alternativa. A questão pede que nós utilizemos ou não o acento em cada letra, tá bom?
Vamos lá. Na letra A, apesar das divergências, o evento iniciou-se às 19 horas. Galerinha, é o seguinte, ó. Quando eu tiver um numeral seguido da palavra hora, viu, Marivânia? Ele pode ter acento ou não, tá? Ele vai ter acento ou não. Haverá acento todas as vezes que houver uma exatidão na hora. Mas tem um recurso legal. Você pode trocar por meio-dia. Todas as vezes que você encontrar ao meio-dia, é porque esse as vai ter acento. Apesar das divergências, o evento iniciou-se ao meio-dia. Quando você encontrar ao meio-dia, é as com acento grave. Tá bom? Perfeito aí. Então, faltava colocar o acento na letra A. Na letra B, ficarei à espera do retorno da agência publicitária quanto à entrega dos panfletos. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho a espera de, que é uma locução prepositiva. Isso aqui é uma locução prepositiva. E sempre na locução prepositiva feminina, você vai ter o acento, tá? Ainda tem mais outro A ali, ó. Ficarei à espera do retorno da agência publicitária quanto à entrega. Esse quanto ele pede um A palavra entrega é feminina, você junta esses dois As e coloca o acento grave. O A de entrega e o A exigido pela palavra quanto. Perfeito? Não, cuidado. Quando eu coloco entrega, verbo não, esse entrega aí é substantivo. É o verbo, eu tenho o verbo entregar e a partir dele eu formo o substantivo entrega. É a mesma coisa o verbo perder e o substantivo perda. Ok? O verbo gostar e o substantivo gosto. Na letra C, não contarei a ela. Bem, ela não aceita artigo. Esse a é uma preposição, não tem acento. Não contarei a ela a batalha. Tudo bem, esse a também não tem acento. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. Então, aí na letra C, eu não tenho que colocar acento nenhum. Na letra D, irei à fazenda no próximo fim de semana. Quem vai, vai a. Mas o A de fazenda vai dar um A com acento grave. No próximo fim de semana. Para a celebração, esse primeiro A é uma... Esse para é uma preposição e esse a é um artigo. Então, aí eu não tenho um acento grave, porque eu já tenho a preposição a com o artigo a. Quando eu cheguei, o escritório se encontrava às avessas, tá? Aqui é uma locução. Você vai ter um acento por se tratar de uma locução. Locução feminina. Pronto. Tá legal? Só lembrando, Marivânia, que não é para você marcar a letra, nem A, nem B, nem C. É para você fazer a análise das sentenças, colocando o acento de crase, caso necessário. Vamos interpretar o enunciado, tá? Colocando o acento indicativo de crase, caso necessário, tá bom? Então, onde foi que eu coloquei o acento? Eu coloquei aqui, eu coloquei aqui, coloquei aqui, coloquei aqui, coloquei, onde mais? Aqui, ó, as avessas, tá? Ok, beleza, tranquilo. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente sabe responder a questão todinha, mas nós temos que ficar ligados no enunciado da questão. Nós temos que analisar o que é que a questão está pedindo. Às vezes ela pede para assinalar a correta,
às vezes a incorreta, e às vezes ele quer apenas que você, em cada letra, faça a correção. Pronto. É o que aconteceu aí. Vamos para a próxima. Tendo em vista as variadas regências de alguns verbos, empregue o sinal indicativo de crase quando for necessário. Então, turma, nós temos que tomar muito cuidado, porque eu vou repetir aqui a regra geral, tá? Na regra geral, você tem um termo regente e tem um termo regido. Esse rapaz, ele exige um azinho, preposição, e o termo regido, ele tem que ser uma palavra feminina para aceitar o azinho, artigo. Ou o a que introduz aquele, etc e tal. Tá? Para que haja essa fusão aqui entre esses as. Tá bom? Muito cuidado. Olha, o verbo aspirar, ele possui dois sentidos, tá? O verbo aspirar, ele possui dois sentidos. O primeiro sentido de aspirar é sorver, atrair o ar aos pulmões, cheirar. Neste sentido de cheirar, de sorver, ele é transitivo direto. Ele não exige preposição, né? Ele é VTD. Aqui eu não tenho preposição. Ele não pede preposição. E existe o sentido de desejar, de pretender, de almejar, em que você vai ter uma preposição exigida por esse verbo. Ah, eu aspiro a um cargo maior na empresa. Você está dizendo que deseja um cargo maior. Aspirar no sentido de objetivar, né? Então, ele aspirava à direção da fábrica. Aqui esse verbo, ele é transitivo indireto. E ele pede a preposição a. A palavra direção é feminina, aceita o artigo a. Então, bem aqui você vai ter um acento grave. A regra geral foi empregada aí. A regra geral foi empregada. Mas no segundo exemplo, todos aspiram à fragrância das loções de banho. O verbo aspirar, ele está no sentido de cheirar. Todos aspiravam à fragrância das loções, cheirar. Nesse sentido, ele é transitivo direto, você não tem preposição. Só tem o A de fragrância. Por isso que esse Azinho aqui não recebeu acento. Então, na letra B não tem acento. Porque o verbo não pede a preposição a. Embora seja o mesmo verbo aspirar, mas o sentido é diferente. Tá? Terceiro exemplo. Aspiramos à classificação nesse concurso. Opa! Esse sentido aí é o mesmo sentido da primeira frase. O verbo aqui é VTI, ele pede a preposição a. Classificação é uma palavra feminina que aceita o artigo a, então aqui eu tenho um acento grave. Beleza? Eu tenho um acento grave. Está acompanhando aí, Marivânia? Sim, sim. Baixa Grande do Ribeiro também acompanhando, legal? Vamos para o próximo. O verbo assistir. O verbo assistir, ele possui alguns sentidos, né? Ele tem 4 sentidos. Sentido de ver, que é transitivo e indireto. Sentido de socorrer, é direto. O sentido de caber, competir, que é transitivo e indireto e pede a preposição a. E o sentido de... de morar, de residir, em que o verbo é intransitivo e pede a preposição em. Eu não entendi o que você perguntou, Marivânia.
São palavras subjetivas, abstratas? Que palavras? Que palavras, Marivânia, a que você se refere? Hã? Eu não entendi a colocação, Marivânia. Mas é o seguinte, olha, você vai ter que procurar o sentido do verbo. Então, olha mais uma com o verbo aspirar. Aspiramos aquele cargo. Olha aí, ó. Desejar também. Ele pede a preposição a, que se junta com o a de aquele, dando aquele com acento. Tá? O aspirar, ele tem 4 sentidos, o aspirar. Ou melhor, 2 sentidos. Atrair o ar aos pulmões, cheirar, e o sentido de desejar, de pretender. Ele só vai pedir preposição no sentido de desejar. Não, não é sentido abstrato. É o sentido de desejar, pretender. Tá? Não tem nada com sentido abstrato. Ok? Então, ó, só retomando aí a primeira frase. Ele aspirava à direção da fábrica. Marivânia, vamos resumir. Quando você encontrar o verbo aspirar, verifique se ele está no sentido de desejar. Ele só vai exigir a preposição a no sentido de desejar. O verbo aspirar só vai pedir a preposição a quando estiver no sentido de desejar. Certo? Se não estiver no sentido de desejar, nada de preposição. Então, na primeira frase, ele aspirava à direção da fábrica. O sentido é desejar? É. Como direção é palavra feminina, então você vai ter o acento. Na segunda frase, todos aspiravam à fragrância das loções de banho. É desejar? Não. Por isso que não tem acento. Terceira frase. Aspiramos à classificação nesse concurso. É desejar? É. Então tem a preposição a. Como a palavra seguinte é classificação, é feminina, tem um acento. Aspiramos àquele cargo. É desejar? É. Então tem acento também. Simples assim, tá? Com relação ao verbo assistir, eu vou mudar a cor do pincel aqui, tá? Com relação ao verbo assistir, ele só vai ter preposição em 2 sentidos, o verbo assistir. No sentido de ver e no sentido de caber. Anote aí. No sentido de ver e no sentido de caber. Só vai haver preposição nestes 2 sentidos. De ver, presenciar e de caber. Fora isso aí, não tem a preposição a. Professora Valquíria Sena, em Conceição do Canidel, forte abraço. Forte abraço aí para a galerinha de Baixa Grande do Ribeiro, bom dia. Nós estamos aqui, juntos e misturados. Então vamos lá. Assistiremos às populações carentes. Olha, aí o verbo assistir está empregado no sentido de socorrer. Socorrer. Prestar assistência. Neste sentido de prestar assistência, o verbo não pede preposição. Não pede. Então, vou botar aqui um conjunto vazio. Não pede preposição. O verbo assistir, no sentido de ver e no sentido de caber, ele vai pedir a preposição a, tá? Então, bem aí, neste primeiro exemplo, assistiremos às populações, não é nem caber, competir, nem é ver. Então, não pede preposição.
Aí o sentido aí é de prestar assistência, tá? Então, aqui, ó, não tem acento grave. Não tem. No segundo exemplo, assistiremos à entrega de alimentos à população carente. Assistiremos. Nós veremos, é o sentido de ver. No sentido de ver, você vai ter a preposição a. Vou mudar aqui a cor do pincel, tá? Você vai ter a preposição a. A palavra entrega é feminina, aceitam a, e esse azinho aqui vai receber o acento grave. Ok? Vamos pegar logo esse penúltimo exemplo com o verbo assistir. Assiste a enfermeira cuidar para que o paciente seja medicado. Assiste. Cabe. Sentido de caber. Aqui ele pede a preposição a. Enfermeira é uma palavra feminina, aceita o artigo a, mas o a de assiste é um a com acento. Ok? Pronto. O verbo obedecer, ele sempre vai exigir a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Quem obedece, obedece a. Quem desobedece, também desobedece a. Então, obedeceram aquelas pessoas. O verbo obedecer, ele pede a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Mas o a de aquelas vai dar aquelas com acento. Olha como é fácil. Eu obedeço às leis de trânsito. Ele pede o azinho, o verbo obedecer. E a palavra leis é feminina, plural. E aceita o artigo as. Então, esse as aqui vai ter acento grave. As leis de trânsito. Ok? É isso aí, Marivânia. É isso aí, corretíssimo. O verbo agradar, turma, ele tem dois sentidos. O agradar, viu? O agradar, ele pode ser empregado no sentido de acariciar e no sentido de satisfazer. No sentido de acariciar, ele é transitivo direto. E no sentido de satisfazer, ele é transitivo indireto e pede a preposição a. É só você observar o sentido do verbo agradar. Olha só. Ele agradava a esposa com muitos presentes. Ele agradava a esposa com muitos presentes. Qual é o sentido, hein? É satisfazer ou é acariciar? Ele não acariciava com presentes, ele satisfazia. Não é não? É ou não é? Então, ele agradava, ele satisfazia a esposa com muitos presentes. Então, o verbo agradar aqui, ele é VTI e pede a preposição a, viu, turma? Ele pede a preposição a. A palavra esposa é feminina, aceita o artigo a, então esse a aqui tem acento. Bom dia, Josenilda Ferreira. Ok, bom dia. Vamos juntos aqui. Vamos aqui firme. Firme. Ok. Olha aí, Marivânia. Olha o próximo. Todos agradam a menina nos mínimos desejos. Todos agradam a menina nos mínimos desejos. É o mesmo sentido de satisfazer, pedindo a preposição a. Mas o a de menina é um a com acento grave. Pronto, aí está. E a última frase, o verbo informar. Ele é transitivo direto e indireto. Você informa alguma coisa a alguém, ou informa alguém de ou sobre alguma coisa. Esse verbo aqui, ele é transitivo direto e indireto. Bem aqui no objeto indireto, ele pede a preposição a. Nós informamos, o que foi que nós informamos? A boa novidade, objeto direto.
nós informamos essa boa novidade a quem? A enfermeira. Objeto indireto. Eu tenho a e tenho o a do verbo informar. Vai dar um a com acento grave. Ok? Ficou meio imprensado aí, mas eu acho que deu para você compreender. O importante é você compreender o rapazinho da esquerda e o rapazinho da direita, tá bom? Isso aqui é importante. Tá? Beleza, Baixa Grande do Ribeiro? Tranquilo? Podemos ir para a próxima? Ok. Lindo. Então, vamos lá. Vamos aplicar tudo que nós compreendemos até agora nessa questãozinha aí. Você vai preencher com a ou a, tá bom? Vamos lá. Pedro se dirigiu à secretaria. Olha aqui como é fácil, ó. Quem se dirige a. Secretaria é uma palavra feminina que aceita o artigo a. O a do dirigiu-se mais o a de secretaria é um a com acento grave. Foi difícil? Foi não. Não foi difícil, não. Pedro se dirigiu à secretaria da empresa e perguntou à secretária. Quem pergunta, pergunta a alguém. E se vai perguntar, ele pede um a. Secretária aceita um azinho artigo. O a de perguntou mais o a de secretária é um a com acento. E perguntou à secretária do diretor se já tinha sido dada a ordem. Ora, quem dá algo a alguém, né? O que foi a ordem, aceita o artigo a só, né? Então, o a que vai ter aqui só é o a de ordem. Se já tinha sido dada a ordem de pagamento do salário em dívida dos funcionários, que continuavam à espera de... Ó, turma, bem aqui é aquele caso de locução prepositiva, ó. À espera de, a procura de, a moda de. Então, se coloca o acento grave, né? Isso é por tradição da língua. À espera de um aumento conforme a inflação. De acordo com a inflação. Aqui eu não tenho, né, exigência de preposição. Aí só é o artigo a. Ficou fácil aí, galerinha? Professora Valquíria Sena, tranquilo? Baixa Grande do Ribeiro, tranquilo? Sim, sim ou não, não? Baixa Grande do Ribeiro 5 e Baixa Grande do Ribeiro 10. Na paz? Ok? Pronto, pois vamos lá. Vamos para mais uma. Vamos lá, mais uma. Tendo como base a frase 1 e a frase 2, assinale a opção correta. Aqui é aquele caso, ó, minha, pronome possessivo, né? Eu posso usar um a e posso não usar. Eu posso usar um a e posso não usar, tá? E aí, ó, quem dá alguma coisa a alguém. Então, o verbo dar pede um a. Pronto. O que foi que aconteceu aqui em cima? Aconteceu o seguinte, ó. O verbo pediu um a e eu usei nada para mãe. Então, aqui é só esse azinho aqui, ó. Tá? Agora, na frase 2, eu usei o a do verbo dar e o a de minha. A junção desses dois as corresponde a esse daqui. Foi fácil. Aí é aquele caso facultativo. É isso aí, Marivânia. Pequenas coisas fazem a diferença, sim. Tá? Olha, quem está desde o primeiro momento, a primeira questão que nós fizemos tratava do caso facultativo. Antes de pronome possessivo, antes de nome de mulher e depois da preposição até. Né? Então, apenas a frase 1 está correta? Não. Apenas a frase 2 está correta? Não. Ambas as frases estão corretas. Né?
Ambas estão corretas. Aqui é aquele caso chamado de facultativo. A crase é facultativa, tá? Tanto faz. Diante de pronome possessivo feminino. Diante de pronome possessivo feminino. Agora, vamos fazer a nossa última questão. Vamos lá. Toma e vê se aprende logo a escrever. Esse A aqui, esse Azinho aqui, ó, é só um A. Porque escrever é verbo. Né? Obrigada, Felipe. O que o filme escreveu, o que o Felipe escreveu nesse papelzinho? Uma das coisas que eu tenho que fazer na vida. Como não quero esquecer todas as coisas que tenho que fazer na vida, à medida que, aqui ó, vai ser um A com acento grave, à medida que, a proporção que é uma locução feminina, tá? Então, a resposta para a questão é o seguinte, é um A sem acento, né? Um as sem acento e um A com acento. A resposta é a letra C. Letra C. Beleza? Olha aí. Facultativo, usa se quiser, é opcional. É verdade, é opcional. Beleza? Pronto. Vamos fazer mais uma. Tudo ocorreu às mil maravilhas. As mil maravilhas, eu vou botar um acento aqui, tá? É uma locução. É uma locução feminina. Caminhamos rente à parede. Tudo que é rente a, mas parede que é feminino, eu aceito um A. Então aqui eu tenho um acento também. Ela jamais foi a festas. Aqui não tem acento, porque festas está no plural e o Azinho está no singular. Então eu vou ter as, vou ter um A com acento e um A sem acento. Para fechar a aula, qual é a resposta? A número 1 estava errada, a número 2 estava errada e a número 3 está correta. Apenas a sentença 3 é a correta, letra E. Perfeito? Turma, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido mais um pouquinho do fenômeno da crase. E a gente vai, né, se encontrando aí, né, falando da nossa querida língua portuguesa. Sempre é um prazer, né, estar com vocês. Um forte abraço. Fui!